Aleluia, glória a Deus. Vocês estão felizes de estar aqui hoje? Amém. Hoje é o nosso culto da família. Amém. E que bom que a igreja tá cheia. Deus, creio que vai falar grandes coisas importantes ao nosso coração nessa noite. Abre o teu coração. Fica disponível para receber da parte de Deus. Amém? Então, como família, um tema que veio ao meu coração para a gente estar conversando, discutindo hoje, é sobre, a princípio, acima de tudo, relacionamento, porque Deus criou o mundo e o maior propósito dele ao criar o mundo foi se relacionar conosco. Deus criou o mundo para sermos muitos com ele, semelhantes a ele. E a gente vê isso em Gênesis 1:27, quando diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A gente vê que ali estava a Trindade reunida, Deus, Pai, Jesus e o Espírito Santo. E eles estavam lá unidos com um relacionamento, mas ele queria um relacionamento enquanto Deus conosco. Ele criou o mundo, criou as coisas, nesses primeiros versículos de Gênesis, criou todas as coisas, o ar, o mar, as estrelas, as plantas, os animais. Deixou o mundo preparado para, depois que tivesse tudo pronto, nos colocar. E aí ele criou homem e mulher. E aí ele disse para que nós pudéssemos multiplicar, governar sobre a terra, sobre os peixes, sobre os animais, sobre tudo que ele colocou sobre a terra. Nós deveríamos governar a terra sobre tudo e nos multiplicar e encher a terra. Isso aconteceu, gente? Amém. Então, Deus, a partir daí, criou relacionamentos. Criou o homem e a mulher e eles passaram a se relacionar entre si e a se relacionar com o Pai. Deus tinha uma vida junto com eles. Todos os dias Deus passeava, estava com eles, conversava. Isso significa que Deus estava voltado para eles e eles estavam voltados para Deus. Amém? Aí o que é que aconteceu? Entrou o pecado no mundo. Pela desobediência deles, eles foram expulsos daquele lugar. Expulsos, excluídos desse relacionamento. Eles perderam esse relacionamento com Deus. Eles deixaram de ser seres espirituais e como Deus e passaram a morrer a partir de então. E aí eles ficaram com vergonha de Deus e eles sofreram, porque quem não gosta de ter um relacionamento com Deus, Quem conhece Deus e não quer um relacionamento com Ele? Deus é maravilhoso e Ele procura nos dar tudo aquilo que necessitamos desde o início de tudo, desde a criação. A vontade de Deus é nos dar tudo aquilo que necessitamos, mas, acima de tudo, que nós tenhamos um coração voltado para Ele. Amém? E aí, com essa separação, Deus não tinha um relacionamento mais com o homem e a terra entrou num processo de degradação. E é o que a gente vê hoje em dia, Hoje em dia, vemos no mundo perdido, decaído, relacionamentos entre pais e filhos, filhos e pais, marido e esposa, muitas coisas desestruturadas, muitos conflitos de gerações, maldade. Não é assim? Ou eu estou errada? Deus mandou Jesus, para Jesus restaurar isso, e isso foi feito. Então, quando nós encontramos com Ele, nos entregamos a Ele, esse processo é restaurado nas nossas vidas. Mas não é um processo que aconteceu só ali na salvação e ficou de lado, não. Isso é um processo que a gente vai precisar desenvolver a cada dia. Amém? E aí entra no tema específico dentro dessa área da comunicação, que é converter o coração
dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Eu queria que você abrisse comigo lá em Malaquias 6. O nosso relacionamento com Deus determinará o sucesso ou o fracasso dos nossos relacionamentos familiares. Eu vi essa frase quando eu estava estudando e eu trouxe para cá, porque eu achei ela muito importante. O nosso relacionamento com Deus determinará o sucesso ou o fracasso dos nossos relacionamentos familiares. Ou seja, se nós estamos nos relacionando bem com Deus, perto dele, nós teremos sucesso. Caso contrário, fracasso. E muitas vezes estamos vendo isso, infelizmente, dentro das igrejas. Vocês abriram em Malaquias 4:6? Dentro dessa vontade de Deus de restaurar o relacionamento com os homens, e isso entra as famílias, né, está esse desejo. E diz desde lá de Malaquias: Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos e o coração dos filhos volte para seus pais. Essa foi uma promessa que ele deu lá em Malaquias. E essa promessa começou a se cumprir a partir da vida de João Batista, que veio preparar o caminho para o Senhor. Lá em Lucas 1,17. Só para confirmar, você abre lá também, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Lá em Lucas 1,17 diz o seguinte: será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Amém? Então fica claro aqui que desde lá de Malaquias, no Antigo Testamento, onde houve essa promessa, Deus se comprometeu para trazer os relacionamentos, as famílias fortalecidas, firmadas nele. Amém? Não existe como a gente ter sucesso se não for nele. E ele enviou João Batista para preparar o caminho para que isso pudesse se cumprir em Jesus Cristo. E aí nós estamos nele e temos a possibilidade de, vivendo os princípios da palavra, termos famílias fortes, famílias saudáveis, famílias que não vão se deixar influenciar pelas coisas desse mundo que está aí fora. Amém, gente? O que vemos nesse mundo, e infelizmente na igreja, né, eu estava vendo e eu trouxe algumas coisas. A gente vê o Dia das Mães, geralmente, e as pessoas dizem, quando vão falar sobre as mães, toda mãe é maravilha, mãe é muito boa, mãe é um sucesso, mãe é aquela que se dedica. Mas vocês sabem que tem mães que não se dedicam? Eu tenho uma pessoa, né, e ela tem muita frustração, muito complexo de inferioridade. E desde a infância, ela era criada, o pai viciado em jogo, a mãe só preocupada com o pai, com o marido. Eles não se preocupavam, ela criança, se tinha comida em casa ou não para ela comer. Ela era negligenciada de todas as formas que você imaginar. Passava fome, saía batendo na casa de uma vizinha ou outra, perguntando se tinha algo para comer. E ela hoje é adulta e até hoje, né, ela morou fora, fez faculdade e hoje ela está ainda morando com os pais. Mas ela diz: Catarina, às vezes eu trabalho o dia inteiro, chego em casa, aí vou para a cozinha jantar e pergunto: o que é que tem para jantar? Não sobrou nada não, porque o que sobrou do almoço eles comiam e a mãe separa para o pai. Então, quando ela chega, não tem nada e a mãe não faz nada para ela comer. Então, ou ela se vira para comer alguma coisa ou ela vai dormir com fome. Então, são pais que não estão nem aí. E isso é uma realidade, muitas vezes, que está muito próximo de nós. Então, há pais que desprezam os filhos e filhos que desonram os pais. Vocês veem isso hoje? Há pais que esmagam os filhos e filhos que maltratam os pais. Há pais que abandonam os filhos e filhos que rejeitam os pais.
Há pais que superprotegem os filhos e os filhos que chantageiam os pais, que manipulam os pais para ter tudo aquilo que eles querem. Isso é triste, né, pessoal? E isso é o que está aí no mundo, mas que está entrando também no nosso meio. E a gente precisa acordar para essa realidade, porque essas coisas não devem existir no nosso meio. Porque nós somos filhos do Deus Altíssimo e fomos criados para desfrutar do melhor dessa terra. Tudo já foi proposto para nós, para as nossas famílias. Nós temos muitas palavras na Bíblia de bênçãos para nossas famílias. Mas não é só porque está lá escrito na Bíblia que vai acontecer. Existe uma necessidade de nós tomarmos posicionamento, atitudes, para que a gente possa manifestar aquilo que está escrito lá. Porque a parte de Deus ele já fez. Agora é a nossa parte, para cuidar das nossas famílias. Amém? A gente vê muito, né, os pais correndo para trabalhar, para darem coisas aos filhos, suprir materialmente boas escolas, né? Eu sei que todo mundo aqui, quem é pai e mãe que está aqui? Levanta a mão, por favor. Tem muitos. Vocês trabalham, né, para dar escolas, para dar uma boa alimentação, para suprir todas as necessidades dos seus filhos. E isso é lícito e é importante, porque se isso não acontecer, não tem como a gente suprir. Mas, às vezes, os pais estão cansados demais para dar atenção aos filhos. Às vezes, os pais chegam em casa do trabalho cansados, aí ou sentam muito cansados, querendo respirar, e chegam os filhos em cima. Pai, deixa eu te mostrar o que eu fiz. Olha o que eu aprendi na escola hoje. E o pai está tão cansado lá e ele não quer nem olhar. Tá bom, né? Ou olha e diz, tá bom. Olha e não vê. Ouve, mas não escuta. E aí a criança fica triste porque ela percebe. Uma criança, um adolescente percebe quando o teu coração está voltado para ela, escutando o que ela tem a dizer. Você sabe que existe diferença entre ouvir e escutar? Ouvir é a capacidade auditiva. Eu estou aqui falando com vocês, mas eu estou ouvindo o ar-condicionado. Vocês estão me ouvindo, mas estão ouvindo o ar-condicionado, estão ouvindo o papelzinho ali de flora se abanando, né? Qualquer coisa que acontece, se cair alguma coisa no chão, vocês estão me ouvindo e estão ouvindo essa coisa. E escutar é diferente. Escutar é dar atenção ao que se está ouvindo, né? Quando a Bíblia fala, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Não é só ouvir, é ouvir e fazer, dar atenção àquilo que Deus está dizendo na palavra. Então, a gente precisa aprender os filhos a ouvirem os pais e os pais a ouvirem os filhos. Não, a escutarem. Nós precisamos aprender a escutar os nossos pais, quais são as necessidades que eles têm, da mesma forma aos nossos filhos. Quais são as necessidades? Quando o filho chega querendo mostrar alguma coisa, ele está querendo o quê? Ele está querendo que você diga, parabéns, meu filho, muito bem, você é muito inteligente. Isso é validação, né? Toda criança, quando nasce, ela nasce com necessidades de aceitação, afirmação e amor. E aí ela busca, né? Vai pular na piscina e, deixa eu ver, pai, mãe, olha aí, olha só. Para quê? Para que a gente diga, muito bem, você é lindo, você é linda. Pastor Vinícius veio aqui à frente orar, né? Estava aqui na frente e foi orar pelos aniversariantes e olhou para as meninas aqui, falou dos meninos e disse, 2 princesas. Isso valida, isso levanta. Isso é o que as crianças, os adolescentes precisam para se sentirem fortes, para se sentirem estimulados, para acreditarem em si mesmos. E essa é a responsabilidade dos pais. Amém? Então, os pais cansados para dar atenção, dão celulares e coisas para serem deixados em paz, para ficarem nos seus próprios celulares. Né? Delegam a educação dos filhos para a escola e para a igreja, como se essa responsabilidade não fossem deles. Eu estou falando isso de uma maneira geral, e eu sei que isso tem entrado no nosso meio,
E o que eu estou falando hoje, se você não faz essas coisas de ruim, continue, né? Se você faz, é tempo de você refletir e mudar, converter o seu coração para aquilo que Deus deseja, para os seus filhos e os filhos para os seus pais. Amém? Então, o que é que acontece quando a gente não faz isso? Quando a gente faz isso, os filhos buscam atenção e não têm. Aí, o que é que eles vão fazer? Vão buscar com os colegas. Vão buscar na rua, vão buscar na escola. E o que a escola está ensinando hoje é completamente diferente dos valores que a gente tem, dos valores bíblicos, dos valores da palavra que a gente crê. Então, se a gente não ensinar, quem vai ensinar é o mundo. Aí a gente precisa se perguntar: o que é que eu quero para o meu filho? Qual é o caminho que eu quero que meu filho trilhe? Porque eu vejo muitos pais: mas eu fiz tudo, eu dei tudo e o meu filho foi para as drogas. Eu fiz tudo, eu dei tudo e o meu filho está preso, está fazendo coisas erradas. Será que é dar tudo materialmente que o seu filho precisa? Então, nesse cenário que a gente vive de conflitos, é imperativo que os pais convertam os seus corações aos seus filhos e os filhos sejam convertidos aos corações dos pais. Amém? E o que significa converter o coração aos filhos? Significa um chamado para uma mudança de atitude. Como eu falei, deixar de olhar para o seu conforto, eu preciso descansar. E o menino vem, eu chego do trabalho, eu quero só descansar. Meu filho, olha, toma o celular. Né? Às vezes a mãe está querendo assistir alguma coisa, uma série. Toma o celular, vá brincar no celular. Vá para a casa da amiguinha. Vá, e aí delega, vai delegando ou deixa de lado. E aí precisa mudar essa atitude. Os pais precisam ser despertados para o amor, para o cuidado, para a atenção e para a responsabilidade que eles têm em Deus, na criação dos filhos. Buscar uma relação mais próxima com os filhos. Como eu falei, escutando, procurando entender quais são as suas necessidades e suprindo essas necessidades. E como isso pode ser feito? A primeira coisa é convertendo seus corações a Jesus. Amém? Primeira coisa para você converter seu coração aos seus filhos e aí eu falo também, enquanto quem não tem filhos ainda, pode ser que tenha filhos espirituais, isso é importante. Amém? Esse é o meu caso. Então, é cuidar também daqueles que o Senhor nos dá. A gente também tem essa responsabilidade. E aí, nessa entrega, né, eu queria que você abrisse lá em João 15:5. Aleluia. Deus é bom, amém? Lá em João 15:5, eu vou ler a partir do 3. Se nós já entregamos a vida a Jesus, no sentido de conversão, novo nascimento, se você já é nascido de novo, esse versículo aqui, não quero levar ele só para a salvação. Você recebeu Jesus e está feito. Não está feito. Você está livre do inferno, você tem a salvação em Cristo, você tem a vida, recebeu o Espírito, né? O seu espírito foi recriado, está tudo bem até aí, mas não para por aí. Ele diz assim, a partir do 3, vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Sem mim, nada, vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Então, o que é que significa? Nós precisamos converter os nossos corações a Deus todos os dias.
e Ele vai se converter a nós. Nós falamos com Ele, Ele nos atende, Ele nos escuta e Ele tem prazer em realizar os desejos do nosso coração. E Ele deseja nos dar o fim que desejamos. Mas para isso, a gente precisa estar voltados um para o outro, nós para Ele. Ele está o tempo inteiro voltados para nós. O problema é que Ele está voltado para nós e a gente muitas vezes voltados para as outras coisas, para as nossas preocupações, para as nossas correrias. Então Ele se volta para nós e nós nos voltamos para Ele, procurando aprender com Ele, procurando ouvir Ele, procurando saber o que Ele deseja que façamos a cada dia, como devemos tratar nossos filhos, como devemos tratar nossos pais, nossos esposos, esposas. Amém, gente? Buscando relacionamento com o Pai, aprendendo com Ele, se enchendo do Espírito, para que possamos manifestar o fruto do Espírito. Ele nos ensina, Ele nos guia, Ele nos orienta. Tudo, Ele é o nosso exemplo. Amém? E aí a gente pode dizer assim, vamos só orar a Ele e Ele vai nos falar. Não, mas na Bíblia diz como é o caráter de Deus. A palavra diz como Deus age, mostra como Deus age. E aí a gente precisa aprender a desenvolver esse caráter, essa forma de agir, para agir com os nossos filhos, com os nossos familiares e vice-versa. Amém? Então, um filho, ele vai aprender com o pai a ser um homem. Uma menina vai aprender com a mãe a ser uma mulher. Se você não é exemplo nisso, eles também não vão ser. Amém, gente? Então, a gente precisa ser ótimas mães, mulheres, dar o exemplo, porque é pelo exemplo que nós vamos dar que eles vão aprender. Então, quando é que nós nos convertemos? Convertemos os nossos corações aos nossos filhos. Número 1, quando nós recebemos Jesus e andamos como Ele. Amém? Segundo, quando nós entendemos que os nossos filhos são o que o pastor falou aqui, herança do Senhor. No Salmo 127:3 diz que os filhos são herança do Senhor. Amém? Herança do Senhor. O que significa ser herança do Senhor? É um presente, uma dádiva, uma bênção divina que o Pai confiou a vocês. Amém? Deus, Ele resolveu dar uma herança, um presente aos pais. E esse presente é uma dádiva que precisa ser levada em consideração. Não é, eu engravidei sem querer, ou eu estou cuidando desse menino, eu vou dar o melhor para esse menino, com uma noção natural disso. Não, isso vai além, é uma questão espiritual. Ser pais é uma questão espiritual, é uma responsabilidade que Deus deu. Né? Deus deu de presente um filho. Tem muita gente que está aí doido, precisando, fazendo tratamentos para ser pai e mãe, e aí não estão conseguindo. Mas aí tem muita gente aqui que já conseguiu, e tem outros que se casaram agora, ou que estão para casar, e que também querem ser pais e mães aqui. Mas isso exige um compromisso e uma responsabilidade com Deus. Não é só dar coisas naturais, não é cuidar só para ter as coisas, para fazer uma faculdade, para dar para ter filhos, para conseguir manifestar e dar continuidade à família. É mais fundo aí. Amém? É para cuidar de pessoas, fazer essas pessoas crescerem para Ele, para serem como Ele, para dar os frutos que Ele deseja, para viverem o propósito que Ele conquistou, criou eles para seguirem. Amém? E para isso é importantíssimo que os pais tenham certas disposições. Por exemplo, encontrar tempo para orar pelos seus filhos. Amém? Catarina, eu acordo de manhã, saio correndo, mando o filho para a escola, nem ora pelo filho, né? Na palavra diz que Jó orava todos os dias. Orava não, oferecia sacrifícios.
ele estava com o coração voltado para os filhos. Amém? Ele oferecia sacrifícios, ele se preocupava e ele orava, ele entregava os filhos na mão do Senhor. Então, pai, se você é pai e mãe, você tem que ter essa responsabilidade. Isso faz parte de você converter o seu coração aos seus filhos. De orar por eles, consagrá-los ao Senhor, orar por livramento, orar para que eles tenham boas oportunidades, pelos relacionamentos deles na escola, na faculdade, nos trabalhos deles. E isso não é só enquanto são crianças, não, viu? Isso é a vida inteira. Porque enquanto você não morre, enquanto você não vai para o pai, você continua sendo pai e mãe. Amém? Não desistir de ver os filhos salvos. Amém? Tem pais que têm filhos já adultos e os filhos se desviaram do caminho ou nunca entraram. E os pais, muitas vezes, oram um tempo e depois esmurecem. A vontade de Deus é que cada um deles seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento de Deus. Então, não se entregue, não desista. Né? Continue orando, continue declarando a palavra. Mais do que isso, continue sendo um exemplo para que eles possam ver Deus em você e querer esse Deus. Porque se eles não veem isso, eles não vão querer Deus. Amém? Outra questão, precisam se comprometer a ensinar os filhos no caminho em que devem andar. Amém? Em Provérbios 22:6 está escrito: ensina o teu filho no caminho em que deve andar, e mesmo quando crescer, ele não se desviará dele. O que é que significa isso, gente? Eu acho que eu já fiz. Lani, vem cá. Vou fazer esse exemplo aqui contigo. Né? Lani é minha filha. Aí eu digo, Lani, tu vai lá na padaria. Tu vai, aí tu dobra na segunda à direita, na terceira à esquerda. Depois tu faz a curva. Vai lá. Ela vai chegar, gente? Ela vai chegar, vem, Lani, vem embora. Ela não chega, não, gente. Ensinar o filho no caminho não é dizer o caminho. Filho, ó, tu tem que ser assim, tu tem que falar isso, tu tem que ser manso, tu tem que ser obediente, tu tem que ser assim, assim, e você deixa ele lá para fazer. Não é assim. É assim. Ensinar no caminho. É andando junto com ele. Amém? Você vai comigo, né? Eu vou, eu oriento, eu aprendo, ele cai, a gente levanta, né? Ele faz uma besteira, a gente tá junto, orienta, pode sentar, Lani, muito obrigada. E aí a gente vai orientando, a gente vai ouvindo, a gente vai prestando atenção. Amém, gente? É ser exemplo, é servir de modelo, de referência. Todos nós precisamos de referência. Amém? E a gente precisa ser a melhor referência para que os nossos filhos digam assim, quando eu crescer, eu vou parecer com a minha mãe, eu quero ser como a minha mãe, eu quero ser como meu pai. Sabe por quê? Meu pai não mente, meu pai é verdadeiro, meu pai é sincero, meu pai é correto. Se ele vê o pai mentindo, se ele vê o pai agredindo, tratando mal a mãe, ou a mãe tratando mal o pai, você acha que ele vai aprender a ser como? A gente precisa ter cuidado nas nossas atitudes dentro de casa, sabe? Na hora que está conversando, marido e esposa, quando estiverem conversando, ou quando estiverem discutindo, não discutir na frente dos filhos. O que você tem que resolver com seu marido ou com sua esposa é só entre vocês. Os filhos têm que ser poupados disso. Mas eles também precisam ver demonstrações de afeto entre vocês, para que eles possam aprender como é que um casal se relaciona. E quando eles estejam na idade da juventude ou adultos, que eles forem se relacionar, eles vão saber que eles vão ter que cuidar da mulher, vão ter que abraçar, vão ter que tratar bem, vão ter que carregar a sacola quando ela vier do supermercado e até ir para o supermercado com ela, ajudando em casa. Então, o que eles virem em casa, através desses relacionamentos, eles vão buscar fora. Amém? Eu tenho um tio, eu não fui criada com meu pai quando eu era criança, né? Eu vim conhecer o meu pai, já estava adulta. Mas eu tinha uma pessoa como referência paterna.
E ainda que você não viva com o seu marido, seu filho, né, ele vai buscar uma referência paterna. Pode ser um tio, pode ser um amigo, pode ser um primo, tem que ter um homem por ali, pode ser o pastor da igreja, o líder dos jovens, né, o líder dele na igreja. Ele vai buscar essa referência, porque ela é necessária. Né? E a minha referência paterna foi esse meu tio, que morava fora, mas quando ele chegava em Campina, eu sou de Campina, então ele estava lá. E eu viajava muito para passar férias na casa dele. Ele morava em Paulo Afonso, mora ainda. E lá eu via ele cuidando da esposa, ele ajudava na cozinha. Né? Ela fez uma cirurgia uma vez e precisava de cortinas, e ele foi e costurou as cortinas da casa. E eu nunca me esqueci disso. E eu era adolescente e fui ficando jovem. E eu dizia, quando eu casar, eu quero uma pessoa que seja como meu tio. E eu fui buscando. E quando eu tive relacionamentos antes de casar, mas eu não via os homens com esse coração voltado para as esposas. Para as esposas não, né? Para as mães, que honrassem as mães, que gostavam de cuidar das mães, até que eu encontrei Marco, né? E aí, como eu vejo Marco como meu tio? É essa pessoa que cuida, que está perto, que procura ver, que agrada, que está com o coração voltado, né? Então, assim, solteiros e solteiras, prestem atenção nisso. Amém? Isso é importante. E uma coisa que eu dizia era, eu quero que o coração do meu esposo esteja, que ame mais a Deus do que a mim. Amém? E é isso que, como pais, a gente precisa ensinar aos filhos, que eles amem a Deus. E eles precisam ver isso em nós. Nós amando a Deus mais do que a eles, compromissados mais com o que é vontade de Deus do que com a vontade deles. Porque às vezes eles batem o pé, eles esperneiam, eles querem as coisas e você sabe que aquilo vai prejudicar ele. Então, muitos pais dão para não ver o filho chorar, para não ver o filho com raiva, para não ver o filho bater o pé. E fazem as vontades. Mas Deus corrige ao filho que ama. Da mesma forma, os pais naturais, eles precisam corrigir quando os filhos estão errados, quando vão dar com a cabeça na parede, em amor. Amém, gente? Precisamos ser autênticos. Os pais precisam ser autênticos. O que é ser autêntico? É o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço está na mesma coisa, está em congruência. Não é assim, eu penso uma coisa e digo outra ao filho e faço outra completamente diferente. Porque aí o filho vai dizer, você diz, mas você não faz. Você manda eu fazer isso, mas você faz diferente. Né? Então, o que eu penso, eu digo, eu ensino e eu faço de acordo com o que eu penso. O sim deve ser sim e o não deve ser não. Amém? E uma coisa que é extremamente importante é investir na vida espiritual. Levar para a igreja, levar para os cultos. É uma coisa que eu tenho visto aqui e eu gostaria de falar, né? Eu vejo Lana e Jafé, eles se doam muito, né? Para cuidar desses adolescentes. Luciana e Monteiro, das crianças. E aí eles fazem, preparam aulas, preparam coisas. E muitos pais, né, não pegam junto. As cantinas aqui, que tem os acampamentos, Ilana e Jafé se desdobram para ver se conseguem levar todos os adolescentes para os acampamentos. E aí, às vezes, os pais não pegam junto, não se oferecem para estar na cantina, não se oferecem para fazer alguma coisa. Esperam que Lana e Jafé consigam o dinheiro nas cantinas para que esses adolescentes e esses jovens possam estar nesses acampamentos. Gente, isso está errado. Todo mundo calado, pastor.
Mas eu não vou mentir para vocês aqui, né? Eu estou falando aqui aquilo que Deus me disse para falar. E eu não vou me justificar nem pedir perdão por isso, porque é o que Ele está dizendo para falar. Amém? A gente precisa se comprometer com o desenvolvimento espiritual dos filhos. E não é só o líder das crianças, do departamento infantil, ou o líder dos adolescentes, e daqui a pouco dos jovens, que eu creio que a gente vai ter muitos aqui. Amém? Então, os pais precisam pegar junto. Se você não tem condições de tirar do bolso para levar o seu filho para um acampamento, para um JPN, que é um encontro grandioso do Verbo da Vida lá em Campina. Eu não tenho, Lani. E agora, o que é que eu posso fazer para te ajudar? Vamos fazer o dinheiro chegar. Vamos crer junto com você e vamos fazer. O que é preciso fazer? É para estar aqui num sábado de tarde para preparar as coisas. Eu vou preparar. Para no domingo a gente vender. Eu vou ficar na igreja. Vamos revezar. Os pais se revezarem, gente. Para que os filhos possam desfrutar da palavra. Vocês viram os jovens aqui, esses adolescentes que estão aqui, que fizeram esse culto, esse louvor maravilhoso, é porque eles estão se congregando, porque eles estão aqui, se reunindo, ouvindo a palavra. Eles precisam ser ensinados em casa, precisam ser ensinados aqui, porque a maior parte do tempo eles não estão em casa. A maior parte do tempo eles não estão na igreja. Eles estão na escola. Eles estão sendo bombardeados com as influências do mundo. Aí tem um acampamento, tem um evento da igreja e os pais, no culto dos jovens é sábado, eu estou tão cansada, não vou deixar não lá na igreja. Você está contribuindo com o diabo. Porque se Deus não está no negócio, quem é que vai estar? Quanto mais tempo trouxermos as crianças e os adolescentes para estarem em momentos onde a palavra é pregada, onde o Espírito está disponível ali em manifestação, mais fortes eles vão ser. A gente precisa impregnar nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, os valores de Deus. E a gente precisa fazer isso em casa, orando junto, na hora que se senta para comer. Comer junto, gente, é importante demais. Comer junto, conversar, escutar o que eles têm para dizer. Agora, não é escutar de qualquer jeito, não. É escutar, de fato, o coração deles. Pai, eu estou com raiva porque lá na escola minha professora foi injusta comigo, ou eu sofri bullying. Eles não vão falar isso se eles sabem que os pais não se interessam por eles. Eles precisam saber como se defender das armadilhas do diabo, das artimanhas que são levantadas na escola. Agora, se você está disposto a ouvir, escutar de fato, sem julgar, sem condenar, sem querer responder primeiro, porque às vezes eles vão falar alguma coisa, aí você já vai dizendo, você está errado, você precisa responder com a palavra, você precisa ser assim, você precisa ser dessa forma. Aí eles já se fecham e não falam mais nada. Mas quando a gente escuta de fato e diz, filho, eu entendo que você roubou, que você fez isso. Agora, o que é que a palavra diz sobre isso? Eu não vou lhe julgar, não vou lhe condenar, mas o que é que a palavra de Deus diz sobre isso? Diz isso, isso e isso. Filho, você acha que isso está certo? Não. Você quer ser uma pessoa que vai virar bandido, que vai ser isso e isso outro? Não, papai. Você sabe o fim de uma pessoa dessa? É ser preso, é ficar lá, separado do papai e da mamãe. São essas consequências. É isso que você quer para você? Não, papai, é não. Então vamos orar, eu te perdoo, Deus vai te perdoar, mas daqui para frente evite isso. E aí você escutou o coração daquela criança. Você não já foi de maneira agressiva, podando ela vai poder se expressar melhor. Amém, gente? Uma outra coisa, além de investir na vida espiritual, também é contar e mostrar os feitos do Senhor na sua vida, na vida da sua esposa, na sua vida aos filhos. Olha, filho, a gente conseguiu isso aqui foi porque a gente orou, Deus trouxe.
a gente se trabalhou, a gente fez isso, Deus trouxe. Nessa situação assim, a gente se colocou dessa forma, Deus agiu. Então, ele vai ver Deus se movendo e vai buscar também essa questão. Amém? Outra questão, vou adiantar aqui, porque o tempo não perdoa. Investir tempo com os filhos. É orar pelos filhos, é investir tempo. Tem que deixar. Em primeiro lugar, vem os filhos antes dos amigos. Sabe? Final de semana vou para a pelada com os meus amigos. E os filhos? Os pais, as mães, têm que ter tempo com os filhos. Tempo para brincar com os filhos. Sabe? Chegar cansado do trabalho, só querer um banho e descansar. Mas aí tem os filhos ali. Aí a gente vai perguntar, vai conversar, vai jogar, né? Comprar. Aí você diz assim, Catarina, eu já estou muito distante. A gente já está muito distante. Porque os adolescentes chegam a uma fase que eles vão se distanciando mesmo. Mas se você não começa, desde criança, a plantar uma escuta, quando eles forem adolescentes, que você quiser conversar com eles, eles não vão querer lhe ouvir, eles não vão querer falar com você. Eles vão dizer, você não ouvia quando eu era pequeno? Eu não aprendi a escutar a sua voz. Você não aprendeu a me escutar antes, porque eu vou me abrir com você agora. Não vão querer. Eles já são assim, os adolescentes, naturalmente falando, a adolescência é uma fase em que eles vão se afastando dos pais para se independentizarem, para se conhecerem, para saberem quais são os limites, o que eles podem, o que eles não podem realizar na capacidade deles. E se você não desenvolver um relacionamento de comunhão, né, de conversão para eles, e eles com você, eles não vão querer na adolescência. Vão ficar presos dentro do quarto, trancados, fazendo-se sabe lá o quê. Eu vi uma série agora na Netflix, eu não sei se vocês já ouviram falar, Adolescência. É uma série que está sendo muito indicada, passada lá. E eu fui ver, para ver o que era que eles, como profissional da área, eu fui ver o que era que acontecia. Na realidade, é um jovem, um menino de 13 anos, um adolescente, 12 anos. E ele mata uma moça da escola. Ele estava sofrendo bullying na escola e chegou no nível que ele foi e matou a menina. E aí começa com a polícia chegando na casa, aquela coisa toda, todo mundo dormindo, e ele chega, faz xixi na calça de tanto medo. E o pai fica passado e ele é levado. E ele nega. O pai diz ao pai, pai, eu não fiz isso, não fui eu, não sou eu, não fiz nada. É um negócio tão sério que até a gente acredita que ele não fez nada. Até que chega um ponto que ele é levado, né? Ele viu que não adiantava e ele diz assim, pai, eu vou mudar meu depoimento. E isso significa que, de fato, ele matou. Eu fiquei passada, porque a forma como o menino se mostra dentro da série, assim, tão bonzinho, sabe? Tão meigo. E no final passa uma conversa dos pais, né? Dizendo, meu Deus, ele era aquela criança que a gente dava comida na boca. Lembra quando ele fazia isso? Lembra aquilo? Como é que ele se tornou essa pessoa? Eu declaro que isso não vai acontecer com nenhum dos filhos dos que estão aqui. Amém? Agora, para isso, não é só a gente declarar, a gente orar por vocês, a gente crer. É preciso que vocês, como pais, se levantem como guardiões, sabe? Como guardiões, para cuidar dessas crianças, desses jovens, para que eles cheguem aqui, diante do altar de Deus. Não necessariamente no púlpito, mas cada um foi chamado por Deus com um propósito para fazer diferença nessa terra. E eu declaro que isso vai acontecer em nome de Jesus. Amém, gente? Precisa disso. A gente precisa também quebrar a expectativa. Tem muitos pais que geram expectativas, que o filho vai ser dessa forma, que ele vai falar dessa forma. E quando o filho é diferente, os pais ficam meio que resistentes ou impondo uma mudança.
Olhem para os seus filhos, vejam eles como eles são. Procurem ver as necessidades deles, o que está no coração deles e vejam o que vocês podem fazer para ajudá-los verdadeiramente a ser como Cristo. Amém? Para fechar, tem aquele versículo, Efésios 6, do 1 ao 4, né? Aí tem: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. E muitos pais cobram isso dos filhos. Mas existe um versículo 4 aqui no caminho. E nesse versículo 4 diz assim, ó: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Amém? Irritar os filhos, né? Não tratem de modo a irritá-los. E eu fui me perguntar, o que é que Deus está querendo dizer com isso, né? E fui estudar e o que eu achei foi: não tratem seus filhos com atitudes e comportamentos que possam trazer raiva, frustração, desespero, como, por exemplo, comparações, sabe? Punições excessivas, negligência e falta de respeito. Muitos pais querem que os filhos os respeitem, mas eles não respeitam. Querem que os filhos não gritem com eles, não respondam com agressividade, mas eles não fazem o mesmo. Eles gritam, desrespeitam e querem respeito. Eles fazem comparações, né? Você devia ser como seu irmão faz isso, seu irmão faz aquilo, você devia fazer dessa forma também. Comparações com os filhos dos vizinhos, porque eles são bons, porque eles estudam e você não estuda. Muitas vezes o filho não estuda e o pai está lá chamando de você não vai dar para nada, você não vai ser nada, e o filho tem um TDAH, não consegue se concentrar. Se você olhar para o seu filho e você escutar o seu filho, você vai ver os problemas que ele tem, as necessidades que ele tem, vai poder suprir e ele vai sair dessa situação. Amém? E ser alguém. Então, procurar respeitar, procurar tratar com zelo, com amor, corrigir em amor, estar com eles. Amém, gente? Isso eu falei aqui da conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas isso é para todo tipo de relacionamento. Esposo e esposa, irmãos e irmãs. Se a gente aprender a se tratar com respeito, de acordo com o que a palavra fala, as nossas famílias, elas vão ser famílias fortes. Nós vamos alcançar o propósito de Deus com a nossa família e o nosso propósito individual em Deus. E os nossos filhos estarão nisso também. Amém? Eles aprenderão a ser fortes, varões perfeitos, que é o que Deus deseja. Amém, gente? Glória a Deus.